mal, mas para realmente proclamar a tua glória, o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amados? Amém. Quero fazer uma meditação aqui, né, sobre o tema que colocamos. Hoje temos a ceia do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração esse tema: morri na morte de Cristo. Morri na morte de Cristo. Eu convido a todos vocês para morrerem agora. Vocês estão em casa, vocês estão aqui. Quem está disposto a morrer agora? Levante a mão. Pouca gente. Vou perguntar novamente: quem está disposto a morrer agora? Levante a mão. Assustou, né? Assustou, Mas eu, essa semana, estive pensando sobre isso. Será que eu morri mesmo na morte de Cristo? Ou será que eu me religiosei, né? Dizer assim, me tornei um religioso na morte de Cristo, né? Vendo todo aquele sofrimento, sabendo de tudo isso. Eu sei disso desde a minha infância. Praticamente nasci e já fui para a igreja no colo das minhas irmãs. Mas será que isso é uma realidade? Então eu quero falar sobre isso, sobre 3 fatos nessa questão da morte de Cristo, né? Primeiro fato: Cristo morreu por nós. Amém? Fala assim: Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Mais alto: Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Amém. Bom, a ceia fala disso, né? A ceia fala para relembrarmos a morte de Cristo, relembrarmos que Ele levou sobre Ele as nossas iniquidades, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então, na verdade, a ceia, ela vem proporcionar a lembrança um pouco maior dessa questão da morte de Cristo. Cristo, eu escrevi algumas coisas aqui que eu acho interessante. Cristo foi o único capaz de suportar a penalidade total do pecado do homem em sua morte vicária. Vou repetir aqui, ó. Cristo foi o único capaz de suportar a penalidade total do pecado do homem em sua morte vicária. A morte vicária é a morte do sofrimento, é a substituição, né? Aquilo que Cristo fez por nós. Ele foi a única pessoa que poderia nos representar, que poderia suportar a penalidade, né, da questão da separação do homem para com Deus, que se chama pecado. O que é pecado? A separação do homem para com Deus, a desobediência, a falta, a questão de errar o alvo, né? Adão e Eva erraram o alvo para com Deus, substituíram a voz de Deus pela voz do inimigo, deram atenção à voz do inimigo e acabaram então trazendo o pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por este pecado, por este homem, o pecado passou a todas as criaturas. Quem quiser negar isso, pode negar, mas o mundo está dizendo isso, né? É só você olhar o dia a dia da humanidade, você vai ver que não era esse o plano de Deus, que os homens, que a humanidade vivesse como está vivendo. É fruto do pecado. E há uma penalidade, a ira de Deus, né, contra a desobediência. Jesus não pagou nada ao inimigo. Isso é um erro. Se você ouvir isso, uma vez eu fui a um retiro de jovens, e a moça que estava pregando, ela disse assim: Jesus pagou para o diabo lá na cruz o preço de sangue. De maneira alguma. Jesus não deve nada. Deus não deve nada para o inimigo. Nós devemos para Deus. Deus, Ele, em Cristo Jesus, nos absolveu, nos libertou, nos livrou, nos deu livre acesso a Ele, pelo corpo, pelo sangue, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Nós podemos estar na presença de Deus. Aleluia! E o preço foi pago para a justiça de Deus, mas não para o inimigo. Amém, amados?
Glória a Deus por isso. Amém. Aleluia. Né? Sua morte se refere ao cancelamento do pecado e o aplacamento da ira divina. Então, sua morte, a morte de Cristo, se refere ao cancelamento do pecado e o aplacamento da ira divina. Interessante isso, né? Então, o primeiro fato é isso: Cristo morreu para aplacar, para nos dar perdão, para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Por isso que você, quando lê o Antigo Testamento, você vê tanta coisa, né? Tanta morte, tanta coisa. Deus precisou anular povos, como, sabe, limpando, para que viesse Jesus, para dar um jeito no pecado, para que ele pudesse realmente pudesse em Cristo perdoar a cada um de nós e a sua justiça fosse satisfeita e a sua ira fosse aplacada. Então, você pode dizer assim, mas Deus é um Deus irado. Ele tem poder para ser irado, ele pode irar. Nós não podemos nos irar, não podemos deixar o sol sobre a nossa ira. Temos que dar um jeito, né, na nossa vida sobre a ira. Mas a ira de Deus não é a ira do homem que vem para se vingar. Deus não é vingativo. A ira de Deus significa que o santo foi separado do não santo, que era para ser tudo santo. Adão e Eva nasceram para cumprir a justiça de Deus, cumprir a santidade de Deus, andar em santidade de Deus, mas isso foi quebrado por iniciativa do homem que deu ouvido ao inimigo. Isso tem vindo até agora, como o filho, né, que só desobedece seu pai e merece presentes, né? Não merece ser de maneira alguma corrigido. Então a ira de Deus ela opera corrigindo, traz correção. E a ira de Deus foi aplacada em Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amados? E no Antigo Testamento a ira de Deus foi aplacada pela fé, pela obediência na fé que veio com Abraão. Então, dizer assim, Deus no Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus que eu não creio. Não, é um Deus de amor e que desde quando o homem pecou, providenciou o amor em Jesus Cristo. Aleluia. E todos os que morreram antes de Jesus, mas que morreram na fé, passaram ali do lugar de mortos e foram levados para o paraíso quando Cristo morreu e desceu às regiões mais baixas da terra e levou o cativo o cativeiro. Quer dizer, os que estavam na morte da fé, sem a iluminação de Cristo, foram iluminados ali, e todos foram salvos pela iluminação, pela vontade, pela presença de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Então, os que morreram antes de Jesus e os que vivem na época de Jesus, os que vivem agora e os que ainda viverão, todos são perdoados em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que você deve comer este pão e dizer: obrigado, Senhor, porque eu fui perdoado pelo teu sacrifício vicário, pela tua vida eu fui liberto do poder da ira do pecado. Isso não quer dizer que você não peque. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas a essência, a manifestação, o problema, a questão do pecado em si, do pecado em Adão e Eva, que passaram a todos nós, foi perdoado em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Então, a substituição penal, eu achei interessante isso que eu li. A justiça de Deus sobre o pecado humano. Então, Jesus ele conseguiu cumprir todas as exigências para aplacar o pecado no homem, para perdoar o pecado no homem, para aplacar a ira de Deus. Jesus foi o único que cumpriu todas as exigências como homem. Jesus foi 100% homem. Ele deixou a sua glória, habitou entre nós, 100% homem. Em tudo foi tentado,
mas não pecou. Aleluia. Teve uma vida humana, como todos nós temos. Ele, quando aqui na face da terra, ele não era Deus, ele era Cristo, ele era Jesus, ele era o Verbo que se fez carne. Aleluia. E ele pôde substituir, ele pôde aplacar nele, ele pôde cumprir todas as exigências para um perdão dos nossos pecados. Por isso você deve valorizar a pessoa de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Não existe cristão sem valorizar a pessoa de Cristo. Não existe fé sem valorizar a pessoa de Cristo. Não existe culto sem valorizar a pessoa de Cristo. Podemos valorizar tudo, mas se não valorizarmos a pessoa de Cristo, o nosso culto é vão, a nossa fé é vã. É necessário. Não é questão de igreja, de instituição, de denominação. Isso vem depois. É questão de fé. Eu creio, eu admito, eu sim entendi pelo Espírito Santo que Jesus cumpriu todas as exigências necessárias para o perdão do pecado da humanidade. Amém, amados? Amém. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Diga assim comigo: mas Deus prova o seu amor por mim, sendo eu, pelo fato de ter morrido por mim, quando ainda eu era pecador. Veja, quando éramos pecadores. Quando você lê isso, dá a impressão assim: bom, então agora não somos mais pecadores. Já não existe condenação sobre este pecado. Cristo morreu por nós. E o pecado que nós trazemos no nosso DNA, desde Adão e Eva, já foi perdoado. A cédula que nos era contrária já foi perdoada, já foi cravada na cruz do Calvário. E nós não devemos mais este pecado a Deus. Nós aceitamos a substituição, Ele nos substituiu na cruz. Nós temos a salvação através dele, Ele cumpriu todas as exigências. Você pode dizer: o pecado que traz a ira de Deus já não tem domínio sobre mim. Quando você afirma isso, você derruba o inferno. Aleluia. É preciso que você diga isso, não com arrogância, mas crendo. Por isso que você come este pão e toma este cálice. Você crê que Jesus cumpriu todas as exigências da justiça de Deus, e você já não é mais um pecador condenado. A condenação já não existe sobre você. Aleluia. Amém, amado? É isso que precisamos. Temos que crer nisso. A igreja não é só movimento, culto, ou isso, aquilo. Igreja se compõe daqueles que foram perdoados, que creem no nome de Jesus. E se você crê, você é liberto do pecado e da ira de Deus. Você tem a vida eterna. Aleluia. Oh Jesus, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: eu sou justificado, pela fé. Nenhuma condenação há sobre mim, por causa de Jesus Cristo. Você tem que afirmar isso. Quando você está com um problema financeiro, afirma isso. Quando você está doente, afirma isso. Quando você está arrasado emocionalmente, afirme isso. Você não é um condenado, um zero esquerda. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Aleluia! E o diabo tem que entender isso. Não é você ter que entender o que o diabo quer. Você tem que fazer o diabo entender que você não tem mais nada com ele, e que a sua condenação já foi levada na cruz do Calvário, e você é livre. Aleluia! Oh, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Somos livres! Somos livres!
fato. Esse é um fato. Cristo morreu por nós. O outro fato, segundo fato, morremos com Ele na sua morte. Morremos com Ele na sua morte. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Nós morremos com Ele na sua morte. Então, primeiro fato, Cristo morreu por nós. Segundo fato, morremos com Ele na sua morte. Então vamos ler aqui, Romanos capítulo 6, do 1 ao 4. Que diremos então? Deixa eu colocar. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Nós que já morremos para ele, morremos para o pecado. Ou será que vocês ignoram que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Preste bem atenção nesse texto que está aí na tela, não é? Para você. Olha assim, como nós viveremos em pecado. Tudo isso que eu falei no primeiro fato aqui se chama graça. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é o perdão de Deus, se revelando em Cristo Jesus, tomando sobre ele, levando sobre ele os nossos pecados. Então, nós temos que tomar posse dessa graça. E o apóstolo diz assim aqui, né? O apóstolo Paulo aos Romanos: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Nós não podemos fazer da graça uma desgraça, né? Então, já que eu tenho a graça da vida eterna, do perdão, então eu posso fazer o que eu quiser. Estou perdoado, posso andar da maneira que eu quiser. Não, por quê? Um fato aconteceu. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Aqui tem uma afirmativa: morremos para o pecado. Diga para você, põe a mão no seu peito aí, em casa e aqui, diga assim: eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Mais uma vez, eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. A pergunta é essa: então por que será que eu ainda peco? É importante que você entenda isso, porque muitas pessoas se desanimam. Primeiro, que acham que na graça você pode fazer tudo. Segundo, que não creem na graça quando pecam. Nós somos suscetíveis ao pecado. O fato de, muitas vezes, uma coisinha corriqueira, uma resposta errada, um gesto errado, um olhar errado, já é o motivo de um pecado. Uma negligência, poder fazer o bem e não fazer, já é pecado. Então, como a gente vai viver isso? Volta aqui o seguinte: você morreu com ele, volta no princípio. O pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Você morreu com Jesus no pecado que trazia a ira de Deus. Veja aqui o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Essa palavra batismo aqui significa inclusão. Nós fomos incluídos na morte de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Uma vez que vocês foram incluídos na morte de Cristo, o pecado já não os condena. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse pecado que foi gravado na cruz, você estava com Jesus ali. Quando você diz: eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por isso eu como este pão e tomo este cálice. Quem não aceita esse sacrifício não pode comer esse pão e tomar esse cálice, porque vai comer e vai tomar para a sua própria perdição. Mas se você crê que no corpo de Cristo seu pecado foi gravado e que você morreu ali para o pecado, podemos dizer, para o termo original, o pecado de Adão e Eva, quando você crê nisso,
você é uma nova criatura, você foi incluído na morte de Cristo. Por isso, ao pegar esse pão, tomar esse cálice, não é um mero ato da igreja, mas é que você está dizendo: obrigado, Senhor, porque eu deveria morrer lá, mas eu morri com o Senhor, como pecador, como condenado, eu morri na sua morte, aleluia, para o pecado. Você morreu por mim, Jesus, você me substituiu, você me justificou, aleluia. Eu fui incluso, eu fui batizado na sua morte. Aqui não é o batismo nas águas, o batismo nas águas vem depois desse batismo espiritual. Então aqui tem o batismo espiritual. O que é o batismo espiritual? É o processo de espiritualização promovido pelo Espírito Santo. É a transformação da nossa natureza. É importante que você entenda isso. Você não é um membro, você não é um religioso apenas. Você foi incluído na morte de Cristo quando você disse: eu creio no sacrifício de Cristo como meu único e suficiente Salvador. E agora eu tenho a certeza de que em mim agora existe uma espiritualidade. O que é espiritualidade? É viver a vida com Cristo. É isso, é tão simples. Agora, esse batismo espiritual me trouxe transformação, mudou a minha natureza, aleluia. De pecador, de natural, de pessoa natural, de criatura, eu me torno filho de Deus. Agora não estou mais condenado, embora tenha uma luta pela frente, embora tenha que vencer pecados no meu dia a dia, mas eu declaro que eu morri com Cristo para o pecado, e o pecado já não tem mais poder sobre a minha vida, aleluia. E aí sabe o que começa na vida da gente? A santificação. É o fato da morte de Cristo, quando você decide por Cristo, é um fato real. Aconteceu e aconteceu, está acontecido, está lacrado. Agora, o fato da santificação é progressivo, é cada dia, é vencendo um problema, um pecado, uma tentação a cada dia, aleluia. Mas é importante que você vença sabendo que é vencedor. É importante que você galgue, caminhe, entre numa vida de santificação sabendo que você não é um condenado, você está livre, aleluia. Isso é muito importante, né? Mas vamos ver aqui, ó, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Todos os que o receberam, deu-lhes, Jesus, né? Deus, né? Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você nasce de novo. Amém? Amém? Diga assim: quando eu entrego a minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu nasci de novo. Um dia, eu nasci do ventre materno, mas agora eu nasci do Espírito Santo. Em mim existe nova vida. Agora bem forte: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E diga assim: não mais apenas criatura. Não mais apenas criatura. Amém, amados? Amém. Deus criou todas as coisas, né? E nós nascemos naturalmente, mas o nascimento espiritual só acontece com Jesus. Espiritualidade só acontece com Jesus. Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então o que é nascer de novo? O que é morrer com Cristo no Calvário? É agora deixar a vida natural.
onde o nosso eu manda, a nossa vontade manda, o nosso querer manda. É a vida natural nossa. Agora passamos a ter uma vida espiritual e somos guiados pelo Espírito Santo. Não somos guiados pela nossa vontade apenas, pelo nosso querer, mas tudo na nossa vontade, no nosso querer, deve estar ligado, guiado pelo Espírito Santo. Todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem não é, então, a negativa disso, quem não é guiado pelo Espírito de Deus é criatura humana. Veja a diferença. Então, ao comer este pão, este cálice, você vai dizer: Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque a direção da minha vida é tua agora. Apesar de todos os meus problemas, meus erros e pecados, mas eu não sou mais uma pessoa natural, não estou condenada, eu sou filho de Deus. Aleluia. Parece arrogância, mas sabe qual é a arrogância maior? É descrer de Jesus. Se a Bíblia diz isso, se Jesus diz isso, quem sou eu para dizer? Não, eu não posso ser filho de Deus. É como se eu tivesse dado um cheque aqui para o pastor João. Ele olha esse cheque e fala assim: resolveu minha vida por 10 anos, aleluia. Só que eu não acredito que isso é verdade. Ele pega o cheque e rasga, né? O problema estava comigo, que deu cheque para ele. Nem ao banco ele foi ver se tinha fundo, né? Então o problema não está com Deus. O problema não está na afirmativa da Bíblia. O problema está em quem recebe essa afirmativa. Eu e você devemos crer na palavra de Deus. Evangelho é isso, igreja é isso, gente. É muito simples. Amém? Não é arrogância. Arrogância é não crer naquilo que Jesus fez. Não, eu posso, eu tenho outra maneira. Eu posso ser salvo assim, 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 assim. Mas dessa maneira é muito fácil. Então cria dificuldade para você, rasga o cheque. Né? Versículo 16 aqui de Romanos 8. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga assim: o Espírito Santo. Fala com vontade, com fé. O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Romanos 8,16. Quem que testifica isso? É você? Não. Então deixa de achar que não pode. Não é você que testifica. Como é que eu sei que sou filho de Deus? Porque eu sei. Como é que eu sei que sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo me convence. Como é que ele convence? Porque ele convenceu. Aleluia! Amém, amém, amados? Amém. É isso. Não é uma prédica. Não é uma filosofia. É o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que veio sobre o ventre de Maria e concebeu ali. E Maria concebeu e deu à luz a um filho. Esse mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós nascemos de novo e somos espirituais agora, aleluia. Não somos apenas carnais, movidos pelo mundo, pelo pecado, pelas ideologias deste mundo, mas somos movidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Ele move a nossa vida, aleluia. Isso me faz vibrar, isso me faz vencer as barreiras, isso me faz vencer os problemas, porque eu não sou apenas uma pessoa deste mundo. Eu estou neste mundo, você está neste mundo, mas você é do Senhor, você é do céu, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você olha os problemas de cima para baixo, aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. O inferno tem que ver isso. O diabo tem que ver isso em sua vida. Não dá bandeira para o inimigo. Jesus criou você como igreja para invadir a porta do inferno. Invada a porta do inferno dizendo: eu tenho a testificação do Espírito Santo. Eu sou filho, sou filha de Deus. Aleluia. Amém. Pode invadir.
Eu não vou ler esse texto, mas depois você pode ler. Não precisa colocar aí, mas Hebreus, só citar. Hebreus 11, 1 a 3, diz que Deus criou todas as coisas, criou a nós como criatura. Agora, Deus também providenciou para nos criar como espirituais através do novo nascimento, que é obra do Espírito Santo. Amém? Uma coisa é ser pessoa natural, e outra coisa é ser pessoa espiritual. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas, eu não li a Bíblia toda. Eu não estou falando espiritual nesse sentido místico da palavra. Pessoas que têm o Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Paulo diz: vocês são agora o corpo de Cristo, vocês são o templo do Espírito Santo. Último fato, terceiro fato. Primeiro fato, se lembra? Cristo. Primeiro fato que eu disse: Cristo morreu por nós. Segundo fato, nós morremos com Ele na sua morte. Terceiro e último, a morte de Cristo nos traz novidade de vida, né? Eu já li o texto ali, então estou terminando. Romanos 6,4. Fomos sepultados com Ele no batismo na sua morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Grave bem esse texto, Romanos 6,4, gente. Fomos sepultados com Ele no batismo da sua morte. Quando eu perguntei quem quer morrer, eu quero morrer a cada dia, porque tem hora que parece que eu ressuscito no meu eu, né? O sangue italiano misturado com o sangue de índio, a Denise que sai de perto, né? Dá uma ressuscitada, né? Tem uma coisa assim, que, por exemplo, você, Paulo diz assim: não, estou crucificado com Cristo. Interessante isso, né? Para crucificar, né? Você tem que se crucificar, você que tem que se crucificar. Então você vai, primeiro no seu pé, bate lá aquele pregão, no outro pé bate o pregão. Aí com uma mão você prega a outra. E como é que você vai pregar a outra de lá? Aí você chama o Justino para pregar, né? Você chama o Ronaldo para pregar a outra mão, né? Você chama o esposo, a esposa. Você chama o seu patrão. Você chama as dificuldades da vida que vão pregar a outra mão. Então, quando as pessoas te decepcionarem, quando a vida te decepcionar, você diz assim: obrigado. Aquela mão que estava solta, aquele braço que estava solto, está sendo pregado. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não murmure com as pessoas que não gostam de você, não murmure com os problemas que não gostam de você. Eles estão pregando você na cruz. Ah, mas pelo menos um bracinho podia deixar, né? Não pode. Aí se chama santificação. E Deus está santificando esse Brasil. Amém. Entendeu o que eu falei? Amém. Não é, pastor? Deus está santificando a igreja. Amém. Quanto mais dificuldade você tiver, mais crucificado você pode ser. Amém. Não murmure, seu Ronaldo, sou eu agora, meu pastor Ronaldo, não murmure. Deixa pregar sua mão, pastor Ronaldo. Fala para você, todos os dias, eu morri com Cristo, mas essa mão está solta, porque sabe a outra, o pé soltou. Fomos sepultados com Ele, morremos com Ele. Interessante isso, né? Sabe que estava ouvindo um pastor dizendo o seguinte, que na cruz, o problema de Jesus, os pregos, a crucificação, tudo aquilo que aconteceu, não foi tão grave como a própria entrega de Cristo para Deus. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, olha o mas, sobretudo seja feita a tua vontade. Ali Jesus morreu.
Faz a tua vontade. Não é fácil para deixar Deus fazer a vontade na vida da gente. Tem que morrer. Jesus morreu ali. Quando ele foi para a cruz, ele já estava morto. A sua vontade, o seu eu, o seu medo, a sua dúvida. Quando ele disse: seja feita a tua vontade, Senhor, é você que manda. Mas é difícil chegar ainda. Por isso é santificação. É vida constante. É dizer: Senhor, por favor, passa esse cálice que eu estou vivendo, mas sobretudo seja feita a tua vontade. E se não passar, vai para a cruz, que a cruz você vai tirar de letra, aleluia, porque vai vir a ressurreição, aleluia. Quem crê nisso diga aleluia. Aleluia. Nós ficamos presos na cruz, no sentido de sofrimento, porque não morremos antes. Não morremos para o nosso eu, não morremos para a nossa vontade, não morremos para o nosso querer, não morremos para a nossa luxúria, não morremos para o nosso, a nossa força interna, que é negativa muitas vezes. E daí não suportamos os sofrimentos. Descemos da cruz e, ó Deus, se vira aí, arruma outro. Arruma outro Cristo, eu estou descendo. Aliás, eu nem vou para lá. Será que você e eu, se estivéssemos no lugar de Jesus, Pai, seja feita a sua vontade, sobretudo seja feita a tua vontade. E Jesus não respondeu nada, Deus não respondeu nada para ele. O que você faria aí? Eu acho que eu ia atrás do Pedro. Pedro, cadê aquela espada? Vamos lá, vamos lutar. Reúne o povo aí. Vamos cortar a cabeça de todo mundo. Eu para a cruz não vou. Chega, aqui eu já é muito sofrimento. Eu já suei sangue aqui, meu. Dei meu sangue aqui, você acha que eu vou? Lá para não vou. Eu não sou ladrão. Aí a gente começa, né? Mas eu não sou isso, não sou aquilo outro. Eu tenho razão, eu posso isso, eu posso aquilo. Meu Deus, fica você e arruma outro Cristo, põe no meu lugar. Não é assim que acontece muitas vezes. Mas a morte de Cristo traz nova vida. Colossenses 1, eu quero ler aqui com vocês, né? Vou ler esse texto aqui para vocês e vou terminar. Vamos ficar em pé? Podemos ficar em pé? Vou ler do 13 até o 23, tá? Colossenses 1, você tem aí no seu celular e tal, acompanha. Ou pode acompanhar aqui, né? Mais fácil, isso. Obrigado aí, pessoal da mídia. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Preste bem atenção nisso, né? Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Jesus não foi criado, ele é antes de todas as coisas, né? Porque Deus, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado, olha bem aqui, vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém,
Ele nos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, melhor, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Guarda bem essa palavra, guarda bem isso. Éramos inimigos no outro tempo. Agora, porém, versículo 22, nos reconciliou no corpo da sua morte, corpo e o sangue, mediante a sua morte, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los, a cada um de nós, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que Deus quer de você e de mim. Vida de santidade, alicerçada no sacrifício de Cristo. Amém? Acho que podemos ter mais um louvor e assim vamos orar e participar da ceia, né? Pai Celestial, Espírito de Deus, Espírito Santo, que essa palavra permaneça em nossa vida todos os dias. Espírito de Deus, toda derrota, toda incerteza, toda falta de paz, todo desacerto da nossa vida, caia por terra diante da afirmação de que somos filhos de Deus, que somos espirituais e que o Senhor nos quer como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ó Senhor da glória, estende a tua mão sobre nós, cobre-nos com o teu sangue, Senhor. Que a manifestação do teu Espírito Santo seja uma grande realidade, Senhor, nessa nova vida, nesse novo viver nosso, diante de ti, Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor, para o louvor do teu nome, Pai. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda andavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que em parcialidade julga segundo as obras de cada um, que cada um vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil dos pais que lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mal. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé, a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. 1 Pedro 1, 13 a 23. Confira isso na sua casa. 1 Pedro 13, 1 a 23. Vamos louvar o Senhor.